Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse veículo de comunicação é mais um produto da revista Lamparina. E nosso desejo é que esse canal de comunicação sirva para abençoar a sua vida. Amém. Que ele possa iluminar suas ideias, os seus valores e trazer luz para o seu entendimento. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco, mas antes eu quero apresentar o meu companheiro, meu sobrinho, parceiro, Efraim, Sou eu. Que hoje está comigo aqui na condução dessa conversa boa. Efraim. Muito bem, mais um episódio do Lamparina Podcast. Muito obrigado, tio. Pra quem não sabe, Gideão é meu tio, né? Ele tá me apresentando aí toda vez. E ele sempre fala meu nome de uma forma... Ele coloca um N ali, né? Eu já disse, meu nome é Efraim. Aí ele fala Efraim. Ele e tem uma prima minha que também fala assim, né? Mariana também fala desse jeito. Hoje nós temos um convidado especial aqui que é meu amigo, pastor, advogado, vereador de Aracaju, pai, marido, pastor Diego, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito bem-vindo. Só faltou pedir o voto, Efraim. Eu quero registrar aqui minha gratidão a Gideão, que é um amigo muito especial. Efraim também, que é um amigo especial. Dizer da minha alegria de participar aqui de mais uma edição aqui do Lamparina Podcast. Dizer que eu tive a honra de participar do lançamento da revista e estou muito feliz, entusiasmado com esse produto, com tudo isso que vocês estão entregando para a sociedade aracajuana, sergipana e trazendo de fato um material, trazendo de fato coisas importantes para o segmento cristão, o segmento evangélico e principalmente para a sociedade, né? Não é algo voltado apenas para evangélico, é algo voltado para a sociedade. Então, parabéns, Gideão, parabéns, Efraim, dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus. Hoje na verdade, a gente tem muito assunto para tratar com o pastor Diego. Mas a gente estava até conversando aqui agora há pouco que vamos soltar isso aos poucos, até porque a gente quer tê-lo aqui mais vezes para trazer vários assuntos. Sempre que a gente for usar esse canal de comunicação é para trazer assuntos relevantes, assuntos que vão abençoar de fato, que vão ser luz para você que está assistindo. Nós vamos falar sobre a matéria que o senhor escreveu na revista, falando sobre as bets, mas antes disso a gente queria conhecer melhor quem é o pastor Diego, como foi que o pastor Diego, eu vejo que seu sotaque ele é meio abaianado, tá misturado, meio sergipano, abaianado, então eu acho que você não veio daqui, você veio de outro lugar, como foi isso, é sergipano ou é baiano, como foi que começou a sua história e aí você já começa a contar de quando foi que você conheceu a Cristo. Então, Gideão, para mim é muito bom falar um pouco sobre minha história, quem sou eu, me sinto muito à vontade, principalmente com vocês aqui, me considero amigos. Sim. Então, quem sou eu? Eu sou Diego, na verdade, Vitor Diego. Alguém vai ouvir Vitor falar Diego. Esse nome, vai falar Vitor, tem um Vitor aí, antes, criatividade de minha mãe e de minha tia. Nascido aqui em Aracaju, eu sou sergipano, aracajuano, mas na minha infância, ainda quando eu era bebê, meus pais eles foram para Salvador em busca de emprego, em busca de sustentar a família. Então, ainda quando eu era bebê, meus pais mudaram e passaram a residir em Salvador. Meu pai é profissional na área da beleza, meu pai é um barbeiro de profissão. Foi assim que ele sustentou toda a família. E aí foi para Salvador e lá eu estudei. Lá a minha irmã, a mais velha Isabela, também estudou. E por volta dos meus 16 anos, eu retornei para Aracaju. Porém, nesse meio do caminho aí, teve um episódio, Gideão Efraim, determinante para que eu tivesse esse retorno. Foi quando eu tinha 12 anos, eu lembro especificamente na Copa do Mundo de 2006, eu sofri um momento muito desafiador de minha vida, muito traumático, que no momento que eu estava desviado, Efraim, no momento que eu não queria nada com as coisas... Tá ouvindo, Matheus? Que eu não queria nada com as coisas de Deus. Interessante. Ia ter um aniversário na igreja lá, que minha mãe já estava fazendo parte de Salvador, e ela pediu para poder levar um aniversário, levar um refrigerante, porque era o aniversário surpresa do pastor, e eu, como quem não queria nada, não vou no início do culto não, daqui a pouco eu chego. Aí cheguei lá, o culto já rolando, pediram para eu guardar o refrigerante no carro, eu guardei o refrigerante no carro, tudo bem. Quando acabou o culto, minha mãe disse: Diego,
vai pegar o refrigerante no carro. Meu irmão, que hoje completa 21 anos, João, tá fazendo aniversário hoje. Verdade. Ele era um bebezinho de colo. Aí minha mãe pediu pra gente, tava eu e minha irmã, pediu pra pegar o refrigerante no carro. Eu disse assim com minha irmã: vai lá, Isabela, pega você. Ela: não, tô com o João no colo, vá. Eu falei: tá bom, eu vou. E aí quando eu cheguei lá, Gideão, que eu fui abrir a porta do carro, chegaram 3 homens armados pra poder roubar o carro, cometerem de fato um assalto. Eu entreguei a chave do carro, mas também eles me levaram. E não me levaram para poder pedir resgate, até porque não tinha resgate para pedir. Eles me levaram como uma espécie de segurança, uma espécie de escudo, caso existisse algum confronto, alguma coisa. Então, eles me pegaram por volta de 9 horas da noite e ficaram comigo até umas 3 da manhã. Meu Deus. Nesse período, eu vi eles fazerem assalto, eu vi eles atirarem, eu vi eles cometerem diversos crimes. E em um determinado momento, eles abriram a mala do carro. E foi um dos momentos mais difíceis, porque eu pensei que eles, abriram o carro para poder me colocar na mala, no meio de um matagal, não tinha nada. E eu pensei que poderia acontecer alguma coisa ali, clamei ao Senhor, pedi misericórdia. E eles tentaram abrir a mala, não conseguiram, me colocaram de volta no carro. Depois chegaram em uma outra cidade ali próxima de Salvador, conseguiram abrir a mala e me colocaram na mala do carro. Eu passei aproximadamente 1h30, 2 horas na mala do carro, acompanhando o carro, fazendo assalto. Eles roubaram o carro para cometer crimes. E mais ou menos por volta de 2h30 da manhã, eu vi na hora que o carro desligou, e eles disseram assim, eu ouvi a conversa, né, da mala do carro: e aí, a gente deixa a chave aqui, joga a chave. E aí disseram assim: joga a chave por aí. Pronto, naquele momento eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei: meu Deus, obrigado por essa chance, por essa oportunidade. Eu fiz tanto voto na minha vida que até hoje eu tenho que cumprir. Porque naquele momento eu falei: meu Deus, obrigado por me dar mais uma oportunidade. E comecei Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. 12 anos. E eu comecei a agradecer a Deus por tudo, Efraim. Só que durante 2 minutos que eu estava agradecendo, me bateu um pânico, porque rapidamente eu pensei: onde é que eu tô? Aonde é que esse carro tá? Será que eu tô no meio do nada? Quanto tempo eu vou ficar aqui pra será me que resgatar? Será que vão me resgatar? Será que vai me achar? Eu tô no meio de um lago, eu tô no meio de alguma coisa. Eu não sei onde é que você não sabe onde é que você tá. Né? No breu, no escuro. E aí o carro da época, era o carro do pastor lá, era um Versalhes. Não sei se alguém lembra desse carro. É um carro primo do Santana. Uma mala grande. Era um carro com a mala grande, porém era um carro que não tinha tecnologia de hoje, então era uma mala toda de chapa. Como é que sai de uma mala dessa? Não sabe. Eu consegui levantar, pegar uma ferramenta e comecei a bater. Quando eu comecei a bater, eu ouvi os pets fazendo barulho. Eu ouvi cachorro latir. Quando eu vi cachorro latir, e aí vai todo o meu carinho também, todo meu amor e admiração pelos pets. Comecei a bater. Naquele momento eu falei: Deus, eu não tô num lugar estranho, porque tem cachorro aqui perto. Né? Então, quando eu comecei a bater, eu consegui fazer um buraco entre a mala, entre o para-brisa de dentro, e vi poste, vi iluminação. Então eu falei, pensei rápido: eu tô num lugar que tem iluminação e tô num lugar que tem gente por perto, porque tem cachorro aqui. Aí fiquei batendo. Por volta de 30 minutos, quando eles abandonaram o carro, chegou a polícia. E eu tava lá na mala, o policial ainda batendo na mala assim: tem alguém aí? Eu falei: tem. Aí ele: como é seu nome? Eu falei: meu nome. Você tem quantos anos? Eu falei minha idade. Aí ele disse: você veio de onde? Onde foi isso? Eu expliquei. Ele disse: cara, você tá tão longe, você tá em Camaçari. Então, mais ou menos, tão longe. Aí eu falei: ele quer que a gente arrombe a mala do carro? Eu falei: não, tenha calma. Eu não sabia como é que ele ia arrombar. Eu falei: isso é da mala do carro, conversando com os policiais. Certo. Eu ouvi dizer que eles disseram que ia jogar a chave por aí, então a chave deve estar por aí por perto. E esperei. Nesse meio tempo, eu vi, ou pela farda, assim, pelo buraco que eu fiz, o policial passar para poder entrar no carro. E eu disse assim para ele, eu falei: amigão, por favor, liga para meus pais. Por quê? Uma pausa na história. Na hora que os marginais me levaram na porta da igreja, minha mãe viu de dentro da igreja. Então ela ainda saiu correndo atrás do carro. Imagina o desespero. Eu falei: liga para meus pais. Aí eu falei o número, o policial ligou. E aí ele ligou, depois ouvindo a história, né? Ele ligou, meu pai, quando disseram, um policial que no telefone para falar de Diego. Meu pai disse que naquela hora ele deu um choque, ele não quis pegar em telefone, porque ele não sabia o que ia vir de notícia.
E aí eu falei com meu pai, falei com minha mãe. Lembro que primeiro foi minha mãe. Minha mãe só ouvia o choro dela, Efraim, ela não tinha nenhuma palavra. Eu falei, mãe, tô bem. Depois eu falei com meu pai, pai, tô bem. Isso na mala do carro ainda. E aí eles me tiraram dali. Só que depois desse período, desse grande livramento, graças a Deus, minha família ficou muito insegura com a violência lá em Salvador. Tanto é que Salvador se tornou o que a gente vê hoje, né? Naquela época já era assim. Então minha mãe ficou muito segura e isso foi determinante para que eu retornasse para Aracaju. Então eu vim para Aracaju, vim morar aqui com uma tia, que é tia-mãe minha, que é Rosa Maria, irmã gêmea de minha mãe. E aqui terminei meus estudos aqui na cidade de Aracaju. Foi nesse retorno, minha tia já frequentava a Igreja dos Jardins. Então nesse retorno eu pude ir para a Igreja Quadrangular dos Jardins, onde ali eu renovei minha aliança, onde ali eu me entreguei verdadeiramente para o Senhor Jesus. Eu tinha por volta, Efraim, já aí de 17 anos. Foi aí que minha vida deu toda essa transformada, viveu essa transformação, essa restauração, porque eu era um jovem que não queria estudar, um jovem que não queria compromisso com as coisas de Deus, um jovem que só queria aprontar. E passei por um momento como esse, Deus permitiu tudo isso para poder eu voltar para Aracaju. E quando cheguei aqui em Aracaju, através da minha tia, eu fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular e ali eu passei a viver todo o processo de restauração e de transformação na minha vida. Acho que eu já falei demais aqui essa introdução. Deixa vocês falarem alguma coisa para poder a gente continuar a história aqui. Não falou demais não, pastor. Pode ficar tranquilo que a gente tem tempo. Eu já ouvi essa história do pastor Diego. Para quem não sabe, eu sou assessor de Diego, né? Assessor de comunicação de Diego desde 2020, né? Desde antes da campanha, acho que 2019 a gente começou a conversar. A gente começou a conversar mais ou menos nessa época. E eu já ouvi essa história algumas vezes, mas todas as vezes que a gente ouviu sempre era mais cortada a história, né? Não tinha tantos detalhes, subir, né? Porque a gente não tinha tempo, tinha que gravar, normalmente tinha que gravar vários vídeos no dia do Diego, vamos contar lá a história. Já ouvi essa história algumas vezes, mas eu lembro recentemente, acho que foi na campanha de 2024, eu tive a oportunidade de gravar com o seu pai, com o seu Gilson. Eu lembro desse vídeo. Eu tive a oportunidade de gravar com ele e foi um dos momentos mais impactantes e especiais para mim, inclusive, ver o amor de um pai, a preocupação e quando ele começa a contar essa história. Porque você conta na sua visão, né? Você dentro da mala do carro, acompanhando, mas o drama de um pai, né? O drama de um pai que não sabia onde ele estava, sabia que tinha sido sequestrado. Efraim, isso... Poxa, você foi muito feliz agora. Isso para meu pai foi tão forte que a gente tem um projeto social exatamente. Que nasceu exatamente desse momento. Vou deixar você falar, mas eu queria chegar aí porque você disse eu fiz tanto voto, né? E seu pai também fez um voto. Nesse dia, o pai dele conta pra gente que fez um voto. Ele disse, olha, se o meu filho voltar, se o Senhor me der de volta o meu filho, eu vou cortar cabelo de todo mundo, eu vou fazer um projeto social para abençoar essa comunidade, para tirar os jovens das drogas, da criminalidade. E ele se emociona muito, assim, ele se emocionou e emocionou todo mundo. Tava eu, Eluzan, Marivani, gravando com ele lá no sítio, e ele emocionou todo mundo. Era a gente gravando e chorando. Eu disse, meu Deus, Diego já me contou essa história tantas vezes, eu nunca chorei. Efraim, essa emoção dele parte por dois fatores. O primeiro foi de fato o momento, a oportunidade que Deus nos deu, e o segundo, ao longo desses mais de 15 anos que o projeto social existe, verdadeiramente jovens foram tirados da criminalidade, verdadeiramente jovens que estavam jurados de morte pelo crime organizado. Meu pai tomou a linha de frente, pegou esse jovem, resgatou, restaurou, colocou para trabalhar, deu uma profissão, e nós temos diversos exemplos, testemunhas do quão impactante o projeto social que existe lá até hoje, e nós já temos aqui em Aracaju, ele é na vida das pessoas. Então eu sei que a emoção dele forte é pelo livramento, pela graça de Deus e por também ver a transformação na vida de muitas pessoas. Sim. Fala um pouquinho, pastor. Eu só te chamo de pastor. O nome de Diego pra mim não sai, Diego. Pastor. Manda mensagem pra ele. Pastor, bom dia, pastor. Mas antes você não era pastor. Quando é que chegou isso? Eu sei que você chegou lá na Quadrangular. Quando é que veio esse desejo? Em que momento você percebeu que tinha vocação,
que tinha um chamado para ser pastor? Tá, então vou dar continuidade à história. Vá. Nesse momento, Efraim, que eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular, eu cheguei no início, ainda ali, meio lá, meio cá, até que teve um acampamento muito forte de jovens, onde eu tive um encontro poderoso com o Senhor, com o Espírito Santo, e dali em diante eu disse, não, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Amém. Eu quero viver uma nova vida, eu quero viver os planos do Senhor. Então, a partir daí, a minha mente começou a mudar. Eu não gostava de estudar, então eu fui correr atrás do prejuízo para poder fazer uma faculdade. Eu lembro que quando eu liguei para meu pai e disse assim, pai, eu passei no vestibular de Direito, agora eu preciso da sua ajuda para pagar. Olha a palavra do pai que conhece o filho. Meu filho, você nunca gostou de estudar? Vá fazer um curso técnico. Negócio de fazer faculdade, o curso técnico é mais rápido. Aí eu falei, não, pai, mas eu vou fazer e o senhor vai ter orgulho, o senhor vai ver como eu mudei. Interessante. Meu pai me deu esse voto de confiança. E minha irmã já fazia direito na época e eu corri atrás do prejuízo e comecei a cursar. Paralelamente a isso, Efraim, eu comecei a me envolver nos trabalhos da igreja. Eu lembro que eu cheguei, o pastor Jalmi, que hoje é um amigão, é um chefe de gabinete, é o secretário de cidadania. Eu lembro que o pastor Jalmi me chamou para trabalhar no PPTO na época. Eu recém-chegado, ele, Diego, vem para cá, vamos trabalhar no PPTO. E aí aquela coisa, eu me entreguei de verdade. Graças a Deus eu sou muito intenso naquilo que eu faço, então eu fui trabalhar escala, fora de escala, faxina. Nesse período eu também tinha um desejo de ser diácono, perguntei se eu podia porque eu era muito jovem. Pude ser diácono, então fui fazer o serviço do rei, que Jalmi era o professor na época, era o líder do diaconato, então fui fazer o serviço do rei, me tornei diácono. Nesse período também abri o Instituto Teológico, e aí eu falei, não, eu quero fazer ITQ. Por quê? Porque eu já sabia que Deus, eu sentia que Deus tinha algo especial, e eu queria viver a vontade do Senhor e não a minha vontade. Aí eu me inscrevi para fazer o ITQ, mas aí eu tinha um problema, porque eu fazia faculdade à noite, e o ITQ era à noite e não tinha a modalidade presencial online. Uhum. Eu falei, e agora? Mudei de faculdade. Procurei onde é que existia uma faculdade com curso à tarde. Interessante isso. E Deus me honrou. Aparentemente um prejuízo, né? Não sabia saí, mudei, vim para Estácio, onde era a faculdade, só tinha tarde. Dei uma bagunçada na minha grade, mas eu falei, eu vou fazer. Então, eu estudei à tarde 1 ano. Estudei à tarde na Estácio. Baguncei minha grade toda para poder terminar o ITQ. Quando eu terminei o ITQ, para eu voltar e acompanhar os meus colegas no mesmo período e formar certinho, meu amigo, foi uma loucura. Pegando matéria em cima de matéria e fui. E Deus me honrou. Deus foi tão bom. Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus foi me honrando. Eu lembro que chegou no 9º período, eu com um monte de matéria para me formar, monografia, aquela loucura, eu fui fazer OAB. E aí eu já estava nesse período, eu já estava terminando o ITQ, nesse período eu já estava também me envolvendo num trabalho mesmo pastoral. Eu lembro que o pastor Johnny me chamou para abrir a igreja de Itabaiana. Isso tem mais de 10 anos. Então eu fui me envolver nesse trabalho da abertura da obra de Itabaiana, estava começando o ministério pastoral. Aí, Efraim, eu avisei o pastor, meu pastor Luiz Antônio, pastor, eu vou passar 1 semana sem aparecer na igreja, porque eu vou tirar essa semana para me estudar para a prova da OAB. A prova é domingo, eu vou estudar essa semana. Só isso? Falei, não, pastor, eu já venho com a bagagem me dedicando, então agora eu vou fazer um intensivão. E aí estudei a semana toda, passei na primeira fase. Cheguei na segunda fase e falei, não, vou fazer um cursinho para poder me preparar. Fui atrás do cursinho, passei. Então passei na OAB ainda no 9º período. Sim. Aí, olha o detalhe do que é a honra de Deus, Efraim. Eu passei na OAB com 9,9. Eu mudei minha faculdade para fazer o ITQ. Foi uma loucura para correr atrás do prejuízo, mas na hora de pegar a aprovação da OAB, 9,9. Eu lembro que nesse dia eu liguei para meu pai. Falei, pai, eu passei na OAB na segunda fase. E só um detalhe, viu? Minha irmã é uma excelente profissional, mas minha irmã lutou tanto para passar na OAB depois de formada. Minha irmã, ela foi uma luta. Só que assim, eu vejo o cuidado de Deus nisso. Eu ainda no 9º período consegui essa aprovação, Efraim. Eu lembro que eu liguei para meu pai,
passei na OAB. Ele, feliz da vida. Ele, e aí, como é que foi? Você tirou quanto? Quando eu disse 9,9, ele quase cai do telefone. Por quê? Porque aquilo para meu pai era um testemunho muito forte do poder de Deus. Porque eu sou aluno que eu já reprovei de ano, eu sou aluno que eu tirava nota baixa, que eu não queria estudar, né? Que tomei suspensão em escola, que meu pai andava em escola, em diretoria. Você fez supletivo? Fiz supletivo. Então, eu fui um aluno que dei todo o trabalho que um pai pode imaginar. Então, depois o pai ouviu que o filho passou na UB antes de se informar. E com a nota dessa, é ali um impacto do poder de Deus, da transformação que Deus faz. Pronto. Nesse ciclo, então, nesse ciclo, aprovação na OAB, início de uma carreira profissional, foi o momento onde eu fui também apresentado no ministério pastoral, iniciar o meu processo como obreiro, que é missionário, para depois virar aspirante, para depois ser consagrado a ministro. Então, foi aí que eu iniciei meu ministério e foi também nesse período que eu já estava namorando com a minha esposa Camila, a gente estava namorando há 3 anos, foi quando a gente também casou, que Deus abriu as portas para que a gente pudesse casar e casamos e formamos a nossa família. Então, assim, a minha vida, Efraim, ela é toda dirigida, transformada, servindo ao Senhor. Diego tem família, como? Servindo ao Senhor. Diego tem a vida profissional, e a vida profissional vem servindo ao Senhor. Diego é advogado, a advocacia vem servindo ao Senhor. Então, tudo que eu sou hoje passa pelo meu serviço na obra de Deus. Graças a Deus. Perfeito. O senhor falando aí me fez observar que tem algumas coisas importantes o que acontece na igreja, nos trabalhos da igreja. Você falou do acampamento, o quanto foi importante essa estrutura que a igreja dá em fazer alguns eventos específicos, no caso o acampamento, para que você pudesse ter essa transformação, que tivesse um momento que o Senhor pudesse tocar na sua vida. Outra coisa que eu achei bastante interessante, voltando um pouco ali na sua história do sequestro, porque você tinha 12 anos, mas sua mente, sua saúde emocional estava muito boa, você estava ali consciente, pensando que se tem cachorro, estou perto de alguma comunidade. E aí conseguiu, mesmo com a pouca idade que você tinha, mas você conseguiu ter essa sensibilidade. Então são coisas que a gente vai observando que o Senhor já estava cuidando de você desde muito jovem. Essa falta de interesse em estudar muito, seu pai dizer, ele não gosta de estudar, mas já tinha um feeling das coisas, do que Deus estava preparando, já existiam sinais, né? De que o pastor Diego ia se transformar no pastor Diego, um pastor muito querido na Igreja do Evangelho Quadrangular, ao qual eu faço parte também e posso testemunhar disso. E aí surgiu o menino do PPTO, o pastor Diego, e aí eu acho que alguém deve ter olhado assim, rapaz, o cara é jurista, é um cara que conhece de direitos, acho que ele é bom para a política. Alguém deve ter enxergado, ou como é que surgiu isso, o pastor Diego e o vereador, então, logo depois, o vereador pastor Diego. Que legal. Homem político. Gideão, falar sobre isso, Efraim. Interessante. Quando eu me formei, logo que eu me formei, eu comecei a me dedicar às questões jurídicas da igreja. Vou dar um exemplo, a igreja aluga prédio, a igreja compra imóvel, então tudo isso existe ou exige uma análise jurídica técnica para olhar se o contrato está ok, se o contrato resguarda os direitos da igreja. Eu comecei a me dedicar a cuidar dessa parte jurídica da igreja, como eu faço até hoje. E aí, nesse cenário de estar ali trabalhando, pastoreando, na época eu era pastor da igreja do Suíça, não na Suíça, na igreja do Suíça, bairro Suíça, eu pastoreava lá junto com minha esposa, cuidava da parte jurídica da igreja. Aí eu lembro que num final de ano, 2019, o pastor Luiz Antônio me mandou uma mensagem: Diego, eu preciso tomar um café com você, vamos tomar um café? Eu lembro que eu chamei minha esposa e disse assim: Camila, eu acho que a gente vai ser transferido de igreja, porque final de ano é a época geralmente que tem as transferências. O pastor Luiz me chamou para um café, vamos lá, eu vou lá tomar um café com ele, eu te digo, esteja em oração. Aí, interessante. Vou abrir um parênteses nisso, né? Eu soube depois disso. O pastor Jamil me conta que ele estava conversando com o pastor Luiz, analisando que a igreja já chegou no momento de ter um representante. Eu não sabia nada disso.
Chegou na hora de ter um representante, estava pensando nos nomes que poderiam representar. E o pastor Jalmi foi que deu a sugestão para o pastor Luiz. Olha que coisa interessante. Jalmi que disse, pastor, por que não pensa no Diego? Jovem, advogado, técnico, preparado, servo de Deus. Eu acho que é uma boa possibilidade, seria algo diferente. Então, Jalmi lançou essa semente no coração do pastor Luiz, que de fato foi o Senhor que direcionou. E aí pronto. Não sabia disso, não. Foi. Aí o pastor Luiz me chamou, Efraim, para essa conversa. Na conversa ele disse assim, Diego, eu venho orando, analisando, acho que chegou o momento da igreja ter um representante que lute pelos princípios e valores cristãos. E no meu coração veio você. O que é que você acha disso? O que é que você acha? Falei, pastor, eu sou servo, sou PPTO. Eu aqui só estou pronto para toda a obra. Eu pensei que o senhor me transferir de igreja. Mas se a missão é essa, para mim, missão dada é missão cumprida. Aí ele disse, converse com sua esposa, sempre muito zeloso. Sim. Converse com ela, ore e me deu a resposta. Pronto, eu conversei com ela, a gente orou e a partir daí Deus foi construindo tudo. Não existia um sonho pessoal de Diego querer ser vereador, não houve um planejamento meu, eu não cheguei para o pastor Luiz para pedir apoio. Pastor, eu estou querendo ser candidato e o senhor me apoia? Nada disso. Foi algo que Deus colocou no coração dele e através da vida dele, o Senhor derramou sobre minha vida. Mas tem algum detalhe que talvez a gente nunca tenha explorado, nem falado, comentado ainda durante esse processo, porque assim, a pessoa precisa estar qualificada. Eu conheço o Jalmi também é um amigo, e Jalmi não vai dar a indicação de um nome sem ter enxergado algo. Sem ele, exatamente, sem ele perceber a qualificação, o jeito, a vocação para o negócio. E eu tive a oportunidade de conhecer seu avô, em 2022, né? Em 2022 eu conheci seu avô e aí eu conheci algumas histórias também de políticos. Então você, apesar de não ser de um berço político, mas você tinha essa coisa na sua família, tem pessoas que têm essa vocação política também, não é isso mesmo? Então, Efraim, olha que coisa interessante. Você tocou num assunto muito, muito, muito importante. Veja, quando eu estava me formando em Direito, eu ficava pensando, Deus, qual é o teu propósito para mim? Vou fazer concurso para ser juiz? Vou fazer concurso para ser promotor, para ser defensor público? Eu pensava, não, defensor público combina comigo. O pastor, atender as pessoas de graça, combina. Então, eu comecei a pensar qual seria o meu caminho. Até que Deus foi colocando, não, a advocacia é através disso que você vai servir o meu reino. E eu não entendia muito naquele momento qual era o propósito. Depois eu entendi. Eu passei por uma preparação, por uma capacitação para servir o reino aonde o Senhor me chamou. E aí, quando eu venho também dessa raiz familiar, Efraim, é interessante que a minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, é uma família política. Meu pai, em 1900 e tanto, meu pai natural de Areia Branca, Sergipe, foi candidato a vereador. Caramba. Tem uma família política. Meu pai em Salvador, depois do projeto social tomar uma visibilidade muito grande, meu pai também foi candidato a vereador lá em Salvador. Meu avô, Clodomir, que você conheceu, Efraim, meu avô foi vereador por vários mandatos em Santa Rosa de Lima. Como é que ele tá? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Figura. Tá bem. Aquela figura de avô, fofinho, sabe? Que você vai conversar, cheio de piada. Tá cheio de piada. Piada, muito bom. Aí, meu avô foi vereador várias vezes. Meu avô, ele é primo, par de pai, par de mãe de Jackson Barreto. Então, eu tenho um parentesco muito próximo com Jackson Barreto. Então, assim, a minha família é uma família política. Agora, interessante. Mesmo com toda essa veia política, a minha chegada na política foi totalmente distante de tudo isso aí. É verdade. Com certeza o pastor Luiz nem sabia disso, na verdade. O pastor Luiz sabia dos meus vínculos familiares, certo. Porque em várias conversas nossas, ele perguntava, eu fui falando. Entendi. O pastor Luiz até, ele em alguns momentos foi orar por Jackson, enquanto o Jackson então era governador. Ele foi orar por Jackson e sabia que a gente tinha esse vínculo familiar. Agora, a parte política foi totalmente diferente disso, até porque a nossa veia
política, a base do nosso projeto político é totalmente diferente da base que já existia por essa parte familiar. Então, assim, existe, Efraim, essa essência, existe esse jeito para o trabalho, existe algo que vem aí da raiz familiar, isso é fato. Tem uma das coisas que eu admiro em Diego, eu já disse isso pra ele, não é puxando um saco nem nada, não. Mas uma das vai coisas... devagar, Efraim. Vai devagar pra não ficar muito notório isso aí. Uma das coisas que eu admiro nele é como ele é aplicado no direito, na atuação dele no mandato. Você não vê Diego subir lá à tribuna da Câmara de Aracaju pra falar qualquer coisa. Todas as vezes que ele vai discutir um assunto, ele sempre vai munido de informação, sempre vai com o número da lei, sempre traz a referência do artigo, da onde ele está falando aquilo. Então, eu acho que mesmo um passado, né, na adolescência, na infância, que talvez quem olhava ninguém ia imaginar. Não, Diego, meu Deus do céu, não vai dar pra... Não gosta de estudar nada, como é que vai... Eu lembro que ele falava, não quer nada com a voz do Brasil, Diego não quer nada com a voz do Brasil, mas foi muito gratificante, é muito gratificante poder ver a transformação que o pastor Diego tem lá dentro da Câmara, o desenvolvimento dele, a desenvoltura dele na Câmara. E ele é um pastor que ele é jovem pra caramba. Você tem 32 anos, revelei a idade. 32. Não diga de Djalmi não, mas qual é a diferença de idade entre a sua e a de Djalmi? Djalmi, eu acho que... 15. A gente deu uma experiência. 15 anos. A experiência. Tá bem, pastor Djalmi tá bem ali, magrinho, todo mundo. É excelente. Mas... Vamos entrar aqui nesse assunto. Antes que entre nesse assunto, só para fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é interessante, assim como eu fico muito feliz em ver esse comentário de Efraim em relação a esse cuidado que, como parlamentar, como pastor, mas a gente está falando mais sobre o político Diego, esse cuidado de você se preparar antes de subir na tribuna para discutir certos assuntos. A gente que está de fora, eu acredito que seja também esse o pensamento de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, é que, caramba, como é que um cara tão jovem, ele já é tão preparado com diversos assuntos que são abordados. Eu acompanho o seu trabalho através das suas redes sociais e vejo de, caramba, pastor Diego é preparado. A gente tem exemplos de outros políticos mais velhos aí que a vida política fez com que ficasse preparado, mas você não. Você tem um determinado assunto que surge, você sobra ali na tribuna e você vem. E ele dizendo aí que a disciplina que você tem de você estudar antes, sim, de você chegar para poder discutir, não por politicagem, não porque defende um lado que você é politicamente, não, você vai com propriedade, vai com conhecimento de causa para poder falar isso. E eu acho que isso é muito bom. Isso faz com que a gente se orgulhe desse parlamentar que a gente tem representando o povo cristão, o povo de Deus. Parabéns por essa atitude de você levar com zelo esse mandato, essa função que o Senhor lhe... Eu vou colocar mais um detalhe, porque a gente votou no pastor Diego, e quando eu digo a gente, eu falo com um sentimento assim, de muitas pessoas próximas da nossa igreja, e que muita gente fez esse comentário, mas a gente vota no pastor Diego lá em 2020, a gente vota porque o pastor Luiz pede. Sim. A gente vota porque ele era o candidato que representava a nossa igreja, mas ele era o candidato do pastor Luiz. Sim. O pastor Luiz pediu e a gente votou nele. Mas eu posso dizer com certeza que hoje eu voto no pastor Diego por quem ele é. Por quem ele é. Porque ele pelo trabalho que ele faz. Desenvolveu, pelo trabalho que ele fez. E era uma coisa sem soberba nenhuma aqui, tá? Mas na campanha em 2024, alguém dizia: ei, Diego ganha essa eleição. Eu disse: rapaz, ganha. Diego ganha porque a gente trabalhou demais. A gente trabalhou demais. Não tem ninguém nessa Câmara de Aracaju que represente melhor os princípios e valores cristãos do que o pastor Diego lá dentro.
ninguém levantou essa bandeira, ninguém defendeu cristão, evangélico, católico e outras religiões que nem o pastor Diego fez lá. Queria deixar esse elogio. Eu agradeço, não, Efraim, eu agradeço, eu sei que você fala isso com muita propriedade, porque você testemunha ocular, você viveu tudo isso junto comigo. Sim. E assim, eu agradeço a Deus por tudo, eu quero revelar algumas coisas dentro disso aqui que vocês falaram. A primeira coisa é dizer o seguinte, o que Deus fez nessa transformação na minha vida, Deus faz na vida de qualquer um. Amém. Então, deixa essa palavra aqui, Efraim, para todo pai e mãe que hoje tem um filho que aparentemente está perdido, dando dor de cabeça. Eu digo assim, eu também já fui perdido, eu também já dei dor de cabeça e Deus transformou completamente a minha vida. Então, creia nisso. Creia que Deus, ele transforma, Deus restaura, Deus, ele muda destinos. Esse é o nosso Deus. A segunda coisa, Efraim, sobre o trabalho prático. Eu primeiro reconheço a graça de Deus na minha vida. Gideão, eu busco de fato me preparar. Efraim já me viu em vários embates com pessoas altamente capacitadas, preparadas, pessoas que são competentes naquilo que fazem, e eu não vou para uma discussão com nenhum deles de peito aberto, né? Sem informação, sem subsídio, sem argumento à altura para discutir à altura e demonstrar que aquilo que eu defendo é aquilo que eu acredito e aquilo que eu entendo que é o certo e ponto, e ninguém vai me dizer que eu estou errado. Exato. Então, já fui para várias discussões nesse sentido. E aí vem algumas coisas. Eu, de fato, faço o meu estudo, a minha preparação, vou em busca da lei, em busca da regra, da norma, do princípio, do julgamento, da doutrina. Então, busco me preparar para essas discussões. E aí tem um fato que é espiritual. Qual é o fato espiritual? Eu creio muito na iluminação do Espírito Santo e isso já aconteceu várias vezes. Eu já tive vários momentos onde eu ia começar uma discussão e eu fazia, meu Deus, ilumina minha mente aqui agora, Senhor. Me mostra o caminho e o Senhor me dava a direção diante daquilo que eu tinha como conteúdo, daquilo que eu tinha estudado. Então, eu falo isso com muita verdade. E muitos posicionamentos que você viu o pastor Diego sendo firme, discutindo, se posicionando, pode ter certeza que veio ali uma iluminação do Espírito Santo. Eu lembro que uma certa vez eu vi algumas acusações ao segmento cristão, ao segmento evangélico na Câmara, alguns vereadores falando, e não era minha vez de falar, eu estava lá sentado. E eu passei assim uns 3 minutos. Meu Deus, eu fico calado, eu falo alguma coisa, porque se eu for rebater isso vai gerar uma confusão tão grande, é melhor ficar quieto, me preocupar com outras coisas. E aí veio muito forte no meu coração, é para esse motivo que eu estou aqui. Foi isso que Mardoqueu disse a sua sobrinha Radassa, disse assim, se você não fizer a sua parte, o livramento vai vir de outra parte. De outra maneira. Trate de fazer, porque você não vai ser poupado. Então, ali naquele momento, eu pensei assim, não, meu Deus, meu propósito é esse aqui. Então, hoje na Câmara, claramente, se alguém subir ali para ofender a igreja, para ofender a palavra de Deus, para ofender a família, para ofender os nossos valores, eu tentar violá-los, pode ter certeza que vai ter alguém de frente ali para poder rebater, combater com respeito, mas fazendo valer os nossos direitos à altura. Amém. O que é que significa servir com verdade para você? Legal. Seu slogan. Esse slogan, Efraim, acompanha desde a primeira campanha. A gente ficava, eu acho que eu já dei várias entrevistas falando sobre isso. Muita gente na época perguntava, o que é servir com verdade? O que é servir com verdade? E eu costumo dizer o seguinte, Gideão, servir com verdade é de fato você servir na essência, é você fazer com vontade, com alegria, com força. Não é fazer o por fazer. Então, quer servir com verdade? Não é você fazer meia boca, é você fazer o melhor. Excelência. Fazer meia boca, tem muita gente fazendo. Então, servir com verdade significa ser excelente. Fazer acima da média. Buscar dar o melhor naquilo que faz. Então, é isso que eu falo. Quando eu falo, meu propósito é servir com verdade, Efraim acompanha. E a gente ir para cima, buscando fazer o melhor, para primeiro honrar o nome do Senhor. Amém. Na primeira edição da revista Lamparina, você escreveu um artigo falando sobre o mal das bets. Eu acompanhei no seu trabalho que você foi muito firme
contrário a essa aprovação que a Câmara chegou até a aprovar, mas eu acho que a prefeita vetou, graças a Deus. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância dos pais, das famílias estarem atentos a isso, porque a gente às vezes pensa assim, que bobagem, tantos assuntos a gente poderia estar tratando sobre educação, sobre segurança pública, aí vem falar de bets, joga quem quer, quem não quiser não joga, mas eu entendo que vai muito mais além do que isso. Existem coisas, fatores que têm destruído famílias, casamentos e, com certeza, pessoas têm sido destruídas por conta desse vício, dessa forma que vai sendo ofertada a nós, a sociedade de uma forma geral. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre que mal é esse que as bets causam na sociedade. Gideão, esse assunto para mim é um assunto importantíssimo e uma questão urgente de saúde pública em nosso país. Essa semana eu postei uma notícia que vinculou em rede nacional, onde um filho tirou a vida da própria mãe e quando ele foi interrogado, era o desespero de não mais frustrar a mãe por causa de dívidas com jogos. Eu conheço pessoas, advogado, amigo, que estragou muita coisa na vida por causa da dependência de jogo. Eu tenho uma assessora que ela teve que vender carro para pagar a dívida de jogo de filho. Então, nós não estamos falando, Gideão, de uma hipótese onde quem é favorável vem com a narrativa de que não, joga quem quer, que besteira. A grande verdade é que nós vivemos numa sociedade doente, sim, onde a ludopatia é uma patologia que significa a dependência de jogo, a falta de controle de jogo, e muita gente tem perdido família, muita gente tem perdido vida por causa disso. Os estudos apontam que muitos afastamentos de trabalho têm sido por causa de ludopatia. Saiu uma pesquisa recente também que aponta que houve um prejuízo aproximadamente de 13 bilhões de reais de recurso do Bolsa Família que foi investido em jogos de bets. Ah, mas por que a bet? Porque a bet está aqui agora, está no celular. A oferta chega no celular. Exato. E os estudos apontam que as classes mais prejudicadas são as classes D, é a classe E, são as pessoas mais vulneráveis da sociedade que estão sofrendo com essas apostas online, sofrendo com esses jogos. O Senado Federal ele aprovou recentemente uma lei para impedir que influenciadores, autoridades, artistas, eles pudessem divulgar bets, porque aquele influenciador ele acaba de fato influenciando a vida de muitas pessoas. Então, se ele divulga, ele impulsiona que pessoas se joguem, impulsiona que pessoas sejam destruídas. Então, nós já temos essa lei a nível federal. Quando a gente puxa para o Estado, Gideão, eu já visitei pessoas internadas em clínica de recuperação que o problema não foi a droga, o álcool, o problema foi o jogo. Eu já atendi pessoas como o pastor que chegaram no meu gabinete para pedir uma oração e falar: pastor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer para pagar a agiota, eu não sei mais o que fazer para sair desse buraco que eu me meti por causa de jogo. Então, nós estamos falando, Gideão, de um problema social que tem destruído vidas e famílias, e nós não podemos relativizar com o discurso de joga quem quer. Isso não se aplica, porque os números mostram que a sociedade em busca do ganho fácil, a palavra é essa, em busca do ganho fácil, aparentemente não ilegal, muita gente mergulha, muita gente vai no desespero e quando vê a vida tá bagunçada. Então imagine só, um pai de família que ganha um salário mínimo de R$ 1.600 e daqui a pouco ouve ali no Tigrinho a divulgação: jogue 100 e ganhe 1.000. Aposte 50 e ganhe 1.500. Então o cara fica doido, cara, epa, vou mudar minha realidade financeira agora. E começa. Quando vai ver, a vida já rodou, já bagunçou completamente por causa dessa atração à destruição. A banca, ela não perde nada para ninguém.
A banca toma tudo. Então, assim, diante desse cenário de destruição, eu me posicionei fortemente contra a loteria municipal. Por quê? Outra coisa importante, os números já apontam. A loteria não dá mais o lucro que dava antes. Só tem lucro se tiver bet junto. Se tiver essas apostas online, se tiver esses jogos online. Então, a loteria municipal era apenas uma brecha para ter vários jogos online a nível municipal. Então, a gente trabalhou contra, infelizmente foi aprovado, a prefeita vetou, agora volta para a Câmara para a gente discutir mais uma vez. Vamos trabalhar para que seja mantido o veto e esse projeto não passe, porque é um retrocesso para o povo aracajuano. E, paralelamente a isso, Gideão, nós apresentamos um projeto de lei que está em andamento para que a Prefeitura de Aracaju ela ficasse impedida de patrocinar, de investir recursos públicos em profissionais, atletas, eventos que já recebam dinheiro de bet. Então o evento, o profissional, o atleta, ele escolhe: ou eu quero recurso público ou eu quero dinheiro de bet. Qual é a proposta? É resolver o problema? Não. É dificultar o avanço dessas bets, que eu repito, só quem ganha é o dono e só quem ganha é a banca. E a população, a saúde mental das pessoas tem sido destruída. Isso não é o pastor Diego que está falando, não. Eu sei que você que está me ouvindo, você que está assistindo aqui esse programa, esse podcast tão especial do Lamparina, eu tenho certeza que você tem alguém na sua família ou alguém próximo a você que está sofrendo por essa dependência. E nós não podemos tratar isso como brincadeira, como coisa qualquer. Requer toda a nossa atenção. Esse é um tema que merece muita atenção, realmente. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, o podcast, e tem muitas pessoas próximas a gente. Esses dias eu cheguei num evento e eu vi que tinha algumas pessoas que simplesmente não estavam participando do evento, não estavam participando da festa. Estava lá sentadinha, concentrado no celular, jogando. E eu imaginei, eu disse, olha, será que é um senhor ali viciado em rede social, que gosta de rede social, tá no Instagram, tá no WhatsApp? E eu passei o olho e eu vi que era Tigrinho. Depois chegou outra moça e eu vi também a mesma coisa, mesmo comportamento. As pessoas já ficam mais isoladas e Tigrinho, mesma coisa. E um detalhe, era um evento assim, na Zona Norte, pessoas que não têm condições financeiras. A gente sabe. E esse é um dos pontos que o pastor colocou aqui no artigo, que o impacto maior é principalmente para as famílias de baixa renda. São as pessoas que mais jogam. Pelo desejo de querer dobrar o pouco que ganha, deixa eu multiplicar para poder ver se eu chego em lugares melhores e tal. É a ilusão, né? Imagina uma pessoa que tem uma conta para pagar do cartão de crédito, uma fatura de R$ 1.500, e ela olha na conta, só tem 500. Ela pensa, então, peraí, deixa eu pegar esses 500 aqui e ver se eu consigo fazer esses 500 chegar no 1.500, 2.000 que eu preciso. É o que acontece. Sim. A pessoa pega ali o pouco, fazendo a tentativa de ter um retorno e fica na pior. Verdade. Lá na Câmara, outro detalhe assim, durante a votação da loteria, eu fico nos bastidores, eu fico lá na sala da imprensa. Então a gente tem a reação daqueles que não estão lá dentro do plenário, né? Aqueles que... Efraim, ele vê os bastidores. E a reação do pessoal eles ainda não entenderam a gravidade desse problema. Eles ainda não entenderam que é uma doença, ludopatia. Eles ainda não entenderam isso, porque, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? O que é isso? Vamos discutir outras coisas. Pelo amor de Deus, é tanto problema na nossa cidade. A imprensa, muita gente lá, os assessores, o comportamento é esse. E dentro do plenário, o que eu vi era muitos vereadores também. Pastor, isso não é coisa de igreja, é porque é religião. O pastor quer colocar religião, aí não quer deixar a cidade prosperar, não quer deixar a cidade arrecadar mais. E eu lembro de uma fala do pastor Diego lá dentro. Mas espera aí, só existe essa maneira de melhorar a arrecadação da nossa cidade? Colocando em risco a Tem que colocar em risco a saúde da nossa população para melhorar a arrecadação? Quanto custa essa arrecadação?
E os viciados e pessoas como ele mesmo já sabe, já conheceu, já visitou em clínicas de recuperação por causa de jogo. Esse é um tema que as pessoas ainda estão assim... eu acho que a grande mídia, como a grande mídia não coloca isso em pauta, né? As pessoas por conta dos interesses de cada um, né? Das propagandas e tudo, queira ou não queira, hoje os grandes clubes do país são patrocinados pelas bets. Então eles ganharam um mercado, né? Ganharam um mercado muito grande. Então, Efraim, deixa eu tirar uma dúvida. O entrevistado começa a tirar uma dúvida. Qual é a reação desse pessoal lá nos bastidores quando eu tô discutindo uma pauta conservadora, quando eu tô batendo de frente, defendendo aqui os valores cristãos? Você que tá lá no bastidor, quais são as reações? Comenta aqui. Esse foi o meu primeiro ano lá na Câmara, né? Eu sempre atendi o pastor Diego, mas sempre de casa, sempre orientando alguém. Esse ano eu precisei ir para a Câmara. E logo no primeiro mês, eu fiquei sentado, não sabia que era o lugar deles, mas eu fiquei sentado do lado do pessoal da esquerda. Eu escolhi o lado direito para sentar, mas quem sentava do lado direito era a esquerda. E aí, você tem que tomar muito cuidado para não fazer um comentário que possa gerar uma discussão ali. Então, no começo, eu fiquei bem tranquilo, bem tímido, não soltei... Só ouvindo, não falei nada. Quando o pastor Diego começou a trazer essas discussões mais acaloradas ali, aí a gente começa a ver a reação do pessoal. Ih, lá vem um pastorzinho. Ih, lá vem um pastor de novo. Tal. Aí eu já tava agora com outra galera também, que tem uma galera mais à direita, tem uma galera mais conservadora, que também pensa do mesmo jeito que eu. Eu já tava aqui e eu já tô liderando essa galera também. Aí eu digo, não. Aí eu já não deixo ninguém falar. Eu disse, não, mas não é assim não. Aí a galera já tá moderando, já entenderam que moderar. Porque se eu falar daqui pra lá, vai ter uma reação. Mas se eles falarem de lá pra cá, vai ter também outra reação. Tá vendo aí? Já tem a... Interessante, você escuta isso, viu? Você tem a direita e a esquerda dentro do plenário e você tem a direita e a esquerda no bastidor. Onde o clima esquenta, legal. E a gente tem que saber moderar, porque a gente todo dia tá ali. Tem que conviver, né? Vivendo uma convivência boa. Gideão, só nosso tempo, eu sei que está perto, só um detalhe aqui importante. Efraim me acompanha de perto e ele percebe essa minha postura. Eu não entro em briga que não vale a pena. Eu tinha um projeto importantíssimo. Esses dias a gente estava lá e o pessoal estava querendo trazer uma discussão que não era o momento, não era uma discussão pertinente pela relevância do projeto que foi o intervalo bíblico que a gente aprovou recentemente. Então, assim, eu não sou um político que está ali gritando, esbravejando. Se você vê, ou quem nos acompanha vê, eu subir para defender alguma coisa, pode ter certeza que ali eu não posso abrir mão. Porque para poder viver bem com todos, eu faço o possível. Efraim vê, eu faço o possível, trato todo mundo bem, como pastor, como cristão. Eu só me posiciono de forma firme na hora que eu vejo ameaça, na hora que eu vejo preconceito, na hora que eu vejo que estão tentando desfazer dos nossos valores. Aí o cenário muda. E eu acho interessante que, dentro dessa relação que o senhor construiu dentro da Câmara, você consegue fazer, eu vejo que sempre, não sei qual é o dia, vocês têm um momento de oração ali, eu acho que, não sei se é encabeçado pelo senhor. Efraim participa comigo toda terça-feira. A Frente Parlamentar Evangélica, que eu estou como presidente, é uma ação dela. Toda terça-feira pela manhã, nós fazemos o culto da Frente Parlamentar no plenário da Câmara. Ele é aberto ao público, a gente convida os servidores, assessores de vereadores, quem quiser participar. Toda terça-feira pela manhã a gente faz um culto lá. É um momento de oração, deixamos a palavra de Deus, oramos pelas vidas, é um momento especial. Pastor Heleno falava no episódio dele aqui, ele falava que em 2002 ou em 2003, não vou lembrar o ano agora que ele falou, mas ele também foi um dos que inaugurou lá no Congresso, no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Evangélica lá do Congresso Nacional dos Deputados. Ele falava da luta, da dificuldade que era para eles conseguirem um espaço para poder fazer o culto. Tinha sempre alguém
fazendo uma reclamação e tal. A gente já ouviu isso lá também, né? Eu não vou falar nomes. A gente já ouviu isso lá. Não vou falar nomes por ética, mas logo quando a gente começou esse trabalho da Frente Parlamentar Evangélica do Culto no Plenário, chegou uma notificação para mim. Pastor Diego, isso não nessa legislatura, na passada. Pastor Diego, o pessoal tá reclamando que o culto está sendo no plenário, vai ter que mudar, não vai poder mais ser no plenário, não. Aí eu respondi bem assim para a pessoa. Falei, fulano, essa questão é uma questão pessoal do meu propósito, enquanto pastor, enquanto eu estou aqui, enquanto minha missão. Veja, você quer entrar nessa briga mesmo? Porque se você quiser entrar, eu vou para cima pesado dizer que estão violando nossa liberdade religiosa, liberdade de crença. O plenário está aberto. Se alguma outra religião quer fazer algum trabalho, venha em outro dia que não estiver tendo culto e faça. Se algum vereador quiser, faça. Eu estou exercendo a minha liberdade num local que é público, na casa do povo, com a violação que tem aí. Aí, a partir desse momento, ninguém falou mais nada, não disse mais nada e pronto. Graças a Deus. Mas ainda torcem um bico. Torcem. Quando chega um live e o culto acontecendo, torcem, ficam com raiva. Isso é fato, Tem acontece. gente torcendo um bico, mas também não vou falar nomes. Mas o pastor, ele é presidente da Comissão de Justiça e Redação. E teve um dia que ele faltou, mas eu estava lá acompanhando o pessoal e saiu uma frase mais ou menos assim: é melhor Diego do que fulano, porque Diego pelo menos é moderado. Diego tá aqui, ele conversa com todo mundo. Fulano não vai querer conversar com a gente, não. Deus me deu essa missão de estar como presidente da Comissão de Justiça, que é uma missão muito estratégica, porque todos os projetos passam por mim e ali eu busco agir com sabedoria. Se eu vejo que tem projetos ilegais, projetos que tem indícios de afronta a valores resguardados por lei, eu vou lá trabalhar para poder se derrubar desse projeto. Agora, os projetos estão na legalidade, eu trabalho para também ser aprovado. Então, enquanto um advogado, presidente da comissão, eu busco ter esse diálogo com todos, até porque isso aqui é muito importante você ouvir. Até porque numa votação, um projeto não é aprovado só com o meu voto. Sim. O projeto ele precisa do voto dos colegas para aprovação. Então, se eu crio um ambiente resistente, sem diálogo, eu não consigo aprovar um projeto no parlamento. Você fecha portas, né? Não consigo aprovar nada. Se eu consigo ter um ambiente de diálogo, como aconteceu, eu fui testemunha desse último. Exato. Eu me posicionei de forma serena, branda, porque eu vi que o projeto ia ser aprovado de forma unânime. Vou dar um exemplo. Intervalo bíblico. A oposição disse que ia votar favorável. Qual é o meu papel? A esquerda votou favorável. Qual foi o meu papel? Quando eu vi que eles iriam votar favorável, eles fizeram um discurso me alfinetando, mas como já declararam o voto favorável, eu me calei e deixei a aprovação acontecer. Sabedoria. Agora, me calei e deixei a aprovação acontecer. Me alfinetaram, me criticaram. Quando a gente votou aqui, na semana passada, a emenda para a criação de uma pauta LGBT, você foi contra. Agora você quer liberdade para todos e tal. Me alfinetando, mas dizendo que era favorável. Eu me calei e deixei o projeto aprovado, porque o projeto era maior. É mais importante a gente ter esse intervalo bíblico garantido por Lei Aracaju. Esse embate, né? Porém, se eles começassem a falar para derrubar o meu projeto e tentar, de fato, deslegitimizar, aí a gente ia para a guerra. Então, se a intenção fosse deslegitimar, melhor, se fosse tentar fazer o projeto ser derrotado, Gideão, aí a gente ia para a guerra. Por quê? Porque eu ia para o embate para convencer a maioria que a oposição não estava certa e que a minha visão era a visão correta. Como eles votaram favorável, aí vem a sabedoria política. Eu fico quieto e deixo o projeto ser aprovado. Então, isso são coisas que a gente vai amadurecendo durante o trabalho. Muito bem. E é isso. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Essa conversa muito boa, muito leve, falando de assuntos que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa vida. Teríamos vários outros assuntos para tratar com o pastor Diego, mas como eu falei no início, vamos ter com certeza várias outras oportunidades para falar sobre saúde emocional, sobre a liberdade religiosa, de crença religiosa. Mas hoje nós estamos chegando ao nosso final. Quero
convidar você a seguir o nosso canal no YouTube, a se inscrever no canal. Ligar o sininho. Ativar o sininho. Por favor, Efraim, fale sobre as nossas redes sociais, sobre... Você pode encontrar nossas redes sociais, sempre Revista Lamparina. Lembrando sempre isso, né? O Lamparina Podcast é um projeto da nossa revista, da Revista Lamparina, e que veio aqui para abençoar a sua vida. Então, no Instagram, pode pesquisar por Revista Lamparina. No YouTube, pesquise também dessa forma, Revista Lamparina. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário também, isso é muito importante para o crescimento do canal. Esse é um trabalho que está no início, está começando, então a gente precisa muito da contribuição. Se esse episódio foi uma bênção para você, compartilhe, mande no grupo da família, abençoe. Se você foi abençoado, abençoe outra pessoa também. É isso. Só aproveitando também para lembrar que a revista, ela impressa, ela está sendo vendida por um valor simbólico. Em algumas igrejas, nessa primeira edição, a gente resolveu abençoar algumas igrejas. Cada igreja tem o seu projeto ali específico para poder continuar a obra do Senhor. Então, algumas igrejas a gente está vendendo essas revistas, a gente não quer nada de volta. No caso dessas igrejas que a gente ofertou, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardins, Igreja Presbiteriana Renovada, que é a Família Renovada, também temos a revista, a Igreja Verbo da Vida, a Igreja Sara Nossa Terra também tem a revista, e temos também nas livrarias Escaris. Você quer adquirir a revista, você vai na livraria Escaris, você está abençoando esse projeto. A nossa intenção, como a gente sempre fala, é abençoar a sua vida. Amém. E que Deus possa estar alumiando o seu caminho e trazendo essa luz que a gente quer passar em todo o tempo. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, né, pastor? Muito obrigado ao pastor Diego. Obrigado, pastor Diego. Por enriquecer essa conversa, por trazer esses temas e trazer a sua história. Com certeza vamos ter várias outras oportunidades, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer, Gideão, Efraim, o espaço, a oportunidade, parabenizá-los mais uma vez por esse importante projeto que é o Lamparina. Tenho certeza que grandes coisas virão a partir desse projeto. Então, que Deus abençoe vocês. E eu quero deixar uma palavra nesse final para você que acompanha, você que está seguindo. Quero dizer o seguinte: Deus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua transformando. Aquele que mudou a minha história e aquele que mudou muitas outras histórias que nós conhecemos, é aquele que muda também a sua história, é aquele que muda também a sua família, é aquele que continua realizando milagres. Creia nisso. Jesus continua transformando, restaurando e agindo em nossas vidas. Deus abençoe poderosamente. Amém. É isso. Tchau, tchau. Deus abençoe.